Olá, boa noite. A paz do Senhor Jesus esteja com todos, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meus queridos, uma boa noite para todos, amém? Estou eu aqui, pastor Marcos, e a minha querida esposa, pastora Fabiana, que vai deixar aí também uma mensagem para os meus queridos irmãos e amigos, né, da parte de Deus. E eu estarei comentando, né? Eu costumo dizer assim que falar com Deus é uma coisa, falar de Deus é outra coisa. Nós vamos falar com Deus fazendo uma oração, nós vamos falar de Deus também, lendo a sua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Olha, meus queridos, eu estou muito feliz de estar aqui, né, juntamente aqui, né, com o pastor Marcos, porque quase a gente não grava junto, né, mas a Débora também está presente. Daqui a pouco ela acho que aparece por aqui, amém? Mas eu quero, eu falei, apareceu. Amém, Débora? Glória a Deus. Olha, eu quero, né, fazer uma oração, mas brevemente eu vou ler um versículo aqui, que diz assim, lá na primeira epístola de João 4:9, diz assim, nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Então, nessa noite, eu quero que você receba da parte do Senhor, né, através das nossas vidas, que nós viemos aqui falar sobre essa mensagem, a mensagem de Cristo, aquele que veio para nos trazer vida, para que nós possamos viver verdadeiramente em abundância, em felicidade de verdade, porque o mundo ele só tem aflição para as nossas vidas, mas o Senhor ele tem vida e vida em abundância, amém? Senhor, meu Deus e Pai, nós queremos, Senhor, meu Deus, Pai, agradecer, Pai, por esta caridade, pelo Senhor nos amar, Pai, ao tal ponto, Senhor, meu Deus, de nos entregar, Senhor, meu Deus, Pai, aquele, Pai, que pôde tirar o pecado do mundo, aquele que viveu aqui neste mundo para nos trazer vida, e vida de verdade, Senhor, não uma vida falsa, uma vida enganosa, uma vida, Senhor, meu Deus, Pai, de planos e projetos falidos, não, Pai, porque o Senhor nos trouxe um plano, Pai, um plano verdadeiro, um plano que dá certo, um plano, Pai, o plano da salvação, Pai. Pai amado e querido, Pai, nós queremos aqui, Senhor, meu Deus, neste momento, Senhor, Pai, ser canal de bênção para estas vidas, Pai, que vai chegar esta live nesta noite, Pai amado e querido, que nesta noite, Senhor, meu Deus, Pai, haja, Pai, Senhor, sobre cada vida, Senhor, meu Deus, Pai, conversão, arrependimento, Senhor, meu Deus, Pai, que as pessoas, Pai, que ouvirem, Pai, as pessoas que forem alcançadas por esta live, Pai, sejam convencidas pelo Teu Espírito Santo, Pai, porque nós, Pai, só estamos aqui, Pai, para falar, Senhor, meu Deus, Pai, da Tua palavra, para pregar, Senhor, a Tua palavra, Pai, mas o Senhor, Pai, nos enviou, Pai, o Espírito do Senhor, para que Ele possa, Pai, nos consolar, para que Ele possa, Senhor, nos convencer, Senhor, da verdade, Pai. Por isso, Senhor, meu Deus, Pai, que a verdade, Senhor, seja, Pai, sobre estas vidas, Pai, que essas vidas venham ser alcançadas verdadeiramente, Pai, pela verdade e pela vida hoje, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que cada pessoa, Senhor, que for alcançada, Senhor, por esta mensagem, Senhor, apregoada, Senhor, nesta noite, Pai, seja tocada, Senhor. Conheça, Senhor, meu Deus, Pai, o Senhor de verdade, Pai. Senhor, meu Deus, porque o Senhor, Pai, tem, Pai, tantas coisas boas para oferecer, Senhor. Pai, e muitos têm buscado no mundo, muitos têm buscado, Senhor, Pai, se satisfazer, Pai, ter alegria, Pai, ter gozo, Senhor, Pai, neste mundo. Pai, mas que eles venham entender que só no Senhor, Pai, há alegria, só no Senhor há esperança, só no Senhor há salvação, só no Senhor há redenção, só no Senhor, aleluia, tem o que nós precisamos, Senhor. Por isso, Senhor, nesta noite, Pai, eu entrego, Senhor, esta mensagem, Senhor, meu Deus, eu entrego a vida do meu esposo, Pai, que tem sido, Pai,
o canal de bênção na vida de tantas pessoas, Sim, Pai. Pai, que ele continue, Senhor, meu Deus, Pai, dando lugar para o Senhor, sim, Pai, para falar da tua palavra, falar a tua sim, mensagem, Pai, com verdade, Senhor, com retidão, sim, Senhor. Pai, que o Senhor continue usando o teu servo, Pai, e que essas vidas, Pai, mais uma vez sejam abençoadas, sim, Pai. Nós, Pai, sim, Pai. como igreja, Pai, abençoamos, Pai, o teu povo, Pai, através desta mensagem, Pai, que essa mensagem seja alimento, que essa mensagem seja sustento, Pai, para estas vidas. Pai, que essa mensagem seja, Pai, para, Senhor, meu Deus, Pai, fortalecer aqueles que necessitam hoje, Pai, de força, de vigor, Pai, de ânimo, Senhor, em nome de Jesus. Pai, assim, Senhor, nós abençoamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus. Louvado seja Deus, agradeço a Deus pela vida da minha querida esposa, a pastora Fabiana, mulher que tem me ajudado muito nesta obra do Senhor. Pai querido, agradeço a Deus porque Ele tem feito coisas grandiosas em nosso meio. Então, que nós hoje possamos, então, nos conectar com Deus agora. Eu quero também, já de antemão, foi mencionado aqui sobre esperança. A palavra do Senhor vai dizer que lá no livro de Jeremias, Lamentações de Jeremias, Lamentações 3, 21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Algumas coisas nos traz esperança, mas na verdade nós entendemos, nós cristãos que conhecemos a palavra do Senhor, sabemos que o que nos traz esperança é a palavra do Senhor. Porque verdadeiramente a palavra se cumpriu no passado, se cumpre nos dias de hoje e há de se cumprir em tempos futuros. Nós bem sabemos que o nosso Deus, ele não mente. Aquilo que ele diz que vai fazer, ele vai fazer. Porque no passado foi assim. Os profetas vieram, nos anunciaram a mensagem de Deus e essas coisas aconteceram. Então, nós entendemos que até mesmo o profeta Isaías, um profeta messiânico, havia nos alertado acerca da vinda do Messias. E tantos outros, e tantas passagens da palavra do Senhor no Antigo Testamento já apontava para a vinda de Jesus. Nós entendemos então que em nome do Senhor Jesus, todas essas coisas hão de se cumprir. Porque a Bíblia diz que todas as coisas passarão, mas as suas palavras hão de permanecer, hão de se cumprir todas elas. Então, eu quero, meu irmão, minha irmã, dizer para você que nós vamos falar sobre alguns assuntos aqui. Foi falado, então, lá na Epístola de João, mas eu quero trazer também a palavra que se encontra lá em João 3,16. Uma palavra muito conhecida e pouco compreendida sobre o amor de Deus. O amor de Deus. A palavra vai dizer lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Aleluia, aleluia. Porque diz assim, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira, aleluia, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, aleluia, e enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Meu irmão, se tem uma coisa que eu fico constrangido é com o amor de Deus. O amor de Deus pelas nossas vidas. Porque não há quem nos conheça mais do que aquele que nos criou. Não há quem nos conheça mais do que aquele que nos formou. Deus me conhece, Deus te conhece. E nós, por nos conhecer, nós entendemos que de fato digno não somos da salvação. Merecedores também não.
mas a misericórdia do Senhor, que se encontra em Lamentações 3:22, vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas não têm fim e duram para sempre. Olha, Deus ama sua criação. Deus se compadece da sua criação, que sou eu e você. E eu vou relatar algumas coisas aqui para você, meu irmão, para você, minha irmã, dizendo sobre o amor de Deus. Sabe o quanto Deus nos ama, a ponto de ter dado o seu Filho. O quanto o Filho, Jesus, nos ama, a ponto de ter dado a sua própria vida. E o quanto nós devemos aprender com este amor. Sim, com este amor para com Deus. Sim, nós para Deus, do amor de Deus para conosco e do nosso amor para com o nosso próximo. Porque se tem outra coisa que nós ouvimos falar, que resumindo os 10 mandamentos, amarás a Deus sobre todas as coisas, aleluia, e ao teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Precisamos também aprender a nos amar, porque falar de amor é fácil. Viver o amor já não é tão fácil assim. E expressar o amor e envolver os nossos irmãos com este amor é muito mais difícil ainda. Vivemos em um mundo numa competitividade incrível. Vivemos em um mundo que os homens verdadeiramente têm deixado sair do seu coração o que é mal. A inveja, a impureza, a malícia, sabe? A ganância. Olha, nós sabemos bem como fazer o mal. Por mais que você possa achar que eu estou falando algo absurdo, não é. Nós estamos vendo aí as guerras que estão acontecendo. Nós estamos vendo aí o crime organizado. Nós estamos vendo aí a corrupção no meio da política. Nós estamos vendo com os nossos olhos. E alguns de nós estão sendo afetados por essas coisas diretamente. Diretamente a política, ela acaba afetando a nossa vida financeira. Diretamente a política mexe também com a área da saúde, sabe? Lesando a área da saúde. Diretamente mexe também com a questão da segurança. Nós já não temos segurança alguma. Então nós vamos entender que a corrupção do homem, que a ganância do homem gera tudo isso. E tudo isso o homem tem tirado do seu coração. A Bíblia vai dizer que de todas as coisas que se deve guardar, nós temos que guardar o nosso coração. Porque do coração procede as saídas da vida. A palavra do Senhor vai dizer. Mas também a palavra do Senhor nos adverte acerca do coração. Que o coração é perverso e que as suas intenções são maldosas muitas vezes. Então, o que nós temos que fazer? E que tipo de coração nós temos? Olha, em Deus, em Cristo, nós temos um novo coração. Em Cristo, o coração de pedra é trocado por um coração de carne. Em Cristo, nós somos novas criaturas. Em Cristo, olha, nós temos novas atitudes. Mas a questão é, o que é estar em Cristo? O que é estar no amor de Deus? Porque o amor de Deus é Cristo. E nós vemos então que aprender com Cristo é aprender a amar. Sim, aprender com Cristo é aprender a perdoar. Aprender com Cristo é aprender a se ofertar. Sabe quando eu falo de se ofertar? Jesus ofertou a sua própria vida para pagar a minha e a sua vida, que estava perdido, fadado ao inferno.
Olha, nós vamos entender aí. Então eu quero compartilhar com você que essa conversa lá em João 3,16 se desenvolve com Nicodemos, um mestre que conhecia bem a palavra. Olha, lá no versículo 1 do capítulo 3 vai dizer assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E olha lá, ó, e este foi ter com Jesus à noite, aleluia, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então ele admitiu que Jesus, Filho de Deus, ele admitiu que Deus era com Jesus. Ele admitiu. E depois essa conversa se desenvolve da seguinte maneira. Ele quer saber mais sobre a questão do céu, ele quer saber sobre várias coisas. E aí Jesus então diz para ele, é necessário que o homem, nasça de novo, E aí ele interpreta de uma outra maneira, e ele fala: acaso pode um homem já velho voltar ao ventre da madre, voltar ao ventre da sua mãe? E Jesus então estava dizendo: não, os nascidos de carne é carne, mas aqueles que são nascidos da água, do Espírito, aleluia, é Espírito. Então nós vamos ver também que no decorrer da vida de Jesus, ele tem uma conversa no Poço de Samaria com uma samaritana. E ele também vai tocar nessa questão desse assunto, dizendo que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, que também não há lugar para se adorar a Deus. Olha, que os verdadeiros adorarão a Deus em espírito e em verdade. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero ser breve nessa palavra. Eu quero ser breve porque eu quero testificar do amor de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre as nossas vidas. Olha, eu fui um homem que tive família. Eu fui um homem também que tive casa, que tive muitas coisas, muitos benefícios vindo dos meus pais adotivos. Sim, fui filho adotivo. E no meio desta caminhada eu me perdi, eles se perderam na minha criação. E quando eu me dei conta, eu estava me tornando um jovem agressivo, rebelde e perdido. E logo, então, eu acabei me tornando um homem desprezível também. Um homem de muitas mulheres, um homem dado à bebedeira, um homem dado às drogadições, um homem dado a viver na rua. Olha, e logo mais eu perdi tudo isso. Estou fazendo um grande resumo aqui para alguns que ainda não me conhecem. Olha, me tornei então um morador de rua, um drogado. Me tornei, então, um homem mais desprezível ainda. E mesmo assim, em todo tempo, no meio da rua, eu provei o amor de Deus. Pessoas me ajudaram na rua. Pessoas me acolheram em suas casas. Eu fui acolhido por pastores. Eu fui acolhido por irmãos de igreja. Eu fui acolhido por amigos. E até mesmo alguns parentes mais próximos. Mas o problema estava comigo. Eu quero dizer para você que eu dava ouvido a tudo aquilo que o diabo, que Satanás, o nosso inimigo, falava no meu ouvido. Então, eu não estava nem aí para ninguém e nem para nada. E logo eu me encontrava no mesmo lugar, nas drogas, nas ruas, nos vícios, preso a vícios. E foi também aí tive alguns contatos com casa de recuperação. Quando me dei conta, eu estava então agora uma internação, 2 internações, 3 internações, 4 internações. Olha, meu irmão, minha irmã, passei por albergues, morei debaixo da ponte, estive um tempo na Cracolândia, morando na rua, conheci, olha, no meio da rua, prostitutas, conheci homossexuais, conheci também no meio da rua ladrões, assassinos, homens sanguinários. Conheci pessoas de todo tipo, mas no meio desse povo, eu também pude conhecer um pouco do amor de Deus. Você pode se perguntar agora,
Como você pode falar do amor de Deus nesses lugares? Ei, meu irmão, ninguém nasce, hoje, ninguém nasce usando droga. Ninguém nasce roubando, matando. Ninguém nasce. Ao longo do tempo, ao longo da vida, ao longo dos interpérios das vidas, dos caminhos errados, a pessoa se perde. Mas aí eu quero dizer para você que há coisas que ficaram enraizados. Há filhos que estão lá na rua, que estão na drogadição. Há filhos que estão na prisão, nos presídios. Há filhos que estão nas casas de recuperações e que ainda lembram das lições dos seus pais. Olha, eu conheci pessoas que demonstraram amor por mim, mesmo não me conhecendo. Pessoas que dividiram remédios, sim, porque eu fiquei doente também no meio da rua. Pessoas que dividiam alimento, sim, alimento que eles conseguiam comigo no meio da rua. Pessoas que dividiam suas vestes, ganhavam roupa e me davam. Pessoas que também dividiam, não vou mentir, a verdade é essa, dividiam drogas comigo, dividiam bebidas comigo, mas o ato de dividir, o ato de dar, esse ato é de Deus. Porque, de fato, hoje, ninguém está dando nada para ninguém sem receber, sem querer receber alguma coisa em troca. Então eu vi isso na rua acontecer. Eu vi pessoas cuidando, me protegendo, dizendo, olha, não vai lá. Lá os pessoal estão batendo, estão machucando. Naquele lugar os pessoal costumam até matar quem vai lá, quem faz isso. Olha, então eu fui protegido e eu não entendia direito como nesses lugares. Porque eu imaginava que esses lugares eram o verdadeiro inferno. Mas mesmo sendo parecido, semelhante, um lugar muito ruim, quem estava lá eram seres humanos. Quem estão na sarjeta, debaixo de marquises, quem estão nos vícios das drogas, na prostituição, quem estão perdidos, são seres humanos. São seres humanos, filhos e filhas de Deus. Eu quero dizer para você que tem filho de crente desviado, perdido no meio da rua. E tem gente que nunca conheceu, não ouviu a palavra do Senhor, que estão perdidos, mas que ao serem encontrados vão se tornar um dos melhores homens e mulheres de Deus. Sim, eu quero dizer que há muitos homens hoje no altar das igrejas pregando muito bem, ensinando pessoas. Há pessoas, homens e mulheres de Deus, em casas de recuperações, pessoas se dedicando a cuidar do próximo, a cuidar do outro. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que às vezes necessário é que o homem conheça a dor. Necessário é que a mulher conheça a perca. Necessário é que nós venhamos muitas vezes a sofrer para perceber que o bom é estar debaixo das asas do Pai, debaixo da proteção do Altíssimo. Como diz lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Somente em Deus. Meu irmão, então continuando a dizer, eu perdi tudo, destruí tudo, perdi família, destruí. Olha, mas a restituição ela veio. Ela veio quando eu tomei sobre mim as promessas do Senhor. Porque o Senhor tem promessa para o morador de rua. O Senhor tem promessa para prostituta. O Senhor tem promessa para homossexual. O Senhor tem promessa para lésbica. O Senhor tem promessa para cadeieiro, homens que estão em presídio. O Senhor tem promessa para idosos. O Senhor tem promessa para aidético, para quem está doente com câncer, à beira da morte. O Senhor tem promessa. E eu e você, por mais que pensemos, por mais que até dizemos, esse não merece, aquele não merece, Deus não faz isso, Deus não faz aquilo. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã,
Para de querer colocar a palavra na boca de Deus, porque Deus faz o que Ele quer, com quem Ele quer e quando Ele quer. Deus é Deus. Ele faz o impossível, que é para mim e para você. Para Ele tudo é possível. E a Bíblia então vai dizer que tudo é possível ao que crê. Basta o homem crer. Olha, senão, para que ele viria morrer por mim e por você? Por que nós o chamaríamos de Salvador se ele não veio para salvar? Ele veio para salvar. E hoje, ainda digo para você, ele veio, viveu, morreu, ressuscitou e foi à destra de Deus, à direita de Deus, e deixou-nos o Espírito Santo do Senhor. Ele nos deixou o Santo Espírito. Meu irmão, eu não sei se você sabe o significado de crer. Eu não sei se você sabe o que é fé, acreditar. E isso não é mérito de ninguém. Isso não é que esse pode, aquele não pode. Qualquer um que tiver fé vai acessar o coração de Deus, a vontade do Pai, e vai receber dele. Porque esse que vos fala não está mais na sarjeta. Porque esse que vos fala já está há anos limpo, livre das drogas. Porque esse que vos fala, fala com autoridade. Meu irmão, eu não estou mais refém do medo. Eu não tenho medo hoje, porque a Bíblia vai dizer também que o nosso Deus, ainda que nós passássemos pelo fogo, as chamas não arderão em nós. Ainda que nós descermos nas águas, as águas não nos submergerão, elas não vão nos afogar. Sabe por quê? Porque aquele que crê no Senhor, ele não depende da sua situação financeira, ele não depende também da sua saúde, ele não depende do amor, da misericórdia humana, ele depende de Deus. Olha, você vai ver homens em palácios e em mansões se matando, brigando, sabe? Enfim, e você verá pessoas em humildes casebres, em barracos, em favelas, em comunidade e até debaixo de ponte, pessoas felizes. E você pode se perguntar, como isso, pastor? Sabe por quê? Porque independe, Deus independe, não depende do que você tem, Deus não depende nem do que você é, Ele só precisa que você creia, porque o poder é dele, a glória é dele, tudo é dele. A Bíblia diz que tudo foi criado por ele e que para ele são todas as coisas, absolutamente todas as coisas. Meu irmão, nós podemos falar de A a Z, nós podemos de Gênesis a Apocalipse, falar bonito, mas sabe o que Deus está ainda olhando? O que eu disse, o coração. Como é que está o teu coração com relação ao próximo? Como é que está o teu coração com relação ao próprio Deus? Será que Deus tem um lugar privilegiado no teu coração? Será que Deus tem o primeiro lugar na tua vida, na minha vida? Será que nós temos colocado Ele em primeiro lugar? Então pergunte-se isso, pense nisso, medite nisso. Meu irmão, você pode ser da igreja A, da igreja B, da igreja C, porque já foi dito, e isso é bem verdade, que não é a igreja que salva, a igreja não morreu por ninguém, a igreja não ressuscitou, a igreja não morreu, a igreja não ressuscitou. Quem morreu, quem ressuscitou foi Cristo, foi Cristo. Então não venha com essa de que a minha igreja está certa, de que aquela está errada. Olha, meu irmão, o conselho que eu te dou, leia a palavra, busque em Deus e pare com essa ignorância. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer o que adianta falar a língua dos homens, o que adianta falar a língua dos anjos, o que adianta o dom de profecia, o que adianta se não tiver amor.
se não tiver amor. Tem gente falando bonito, tem gente pregando muito bem, tem gente que tem uma eloquência no falar, uma boa oratória, tem gente que tem uma boa exegese, tem gente que tem um monte de coisa, mas a pergunta é, tem Cristo? Tem Cristo? Tem que ter Cristo, porque quem tem Cristo tem amor, porque Cristo é amor. Quem tem Cristo tem compaixão, porque Cristo é compaixão. Quem tem Cristo tem salvação para oferecer, porque Cristo é a salvação. A pergunta que não quer calar: você, meu irmão, minha irmã, tem Cristo? Olhe para você, olhe para mim, se os meus atos, olha, foi dito aqui, Nicodemos dizendo, eu bem sei que ninguém que faz esses sinais, alguém que faz esses sinais, tem que vir de Deus. Eu sei que quem faz esses sinais, Deus é com ele. Qual tem sido o sinal que tem te acompanhado? A compaixão? O amor ao próximo? Qual é o sinal? Qual é o sinal? Nós, filhos de Deus, temos que ter semelhança, porque fomos formados em imagem. Temos que nos assemelhar. Assemelhar no quê, pastor? Assemelhar nos atos. Ele disse, ame o teu próximo. Ame o teu próximo. Bom, eu quero parar por aqui. Eu quero orar com você e quero parar por aqui. Porque a Bíblia vai falar de fé. Quem quiser fé, peça a Deus. Quem quer sabedoria, peça a Deus. O dom é de Deus. Se é de Deus, eu só posso receber de quem é o dono. Eu só posso entrar no céu com a permissão do dono. Só posso agradar a Deus se eu souber qual é a vontade de Deus, do dono. Meu irmão, não é tão difícil entender. Se esforce em fazer o bem. Esforça-te em fazer o bem. Você vai encontrar obstáculos, porque os maiores obstáculos é o ser humano, o próprio ser humano. Ele não veio para morrer pelos animais. Ele veio para morrer pelos homens, porque foi os homens que se perderam. E a igreja de Deus consiste em homens, e mulheres, e crianças, em pessoas. Quem você acha então que Deus ama? Homens, mulheres, pessoas. Se ele tiver um conselho para mim e para você, quem ele quer que nós amemos? Homens, mulheres, crianças. Sejam compassivos. Sejamos nós cuidadosos com os nossos filhos, com a educação dos nossos filhos, com a cria dos nossos filhos, dos netos. Tenhamos nós amor pela família. Pense nisso. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso, minha irmã. Eu era um drogado. Aleluia. Você já viu há um louvor que fala muito ao meu coração, que é a minha história. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida fui na contramão. Mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucura e tristeza eram partes de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Aleluia! Eu hoje estou bem, mas já estive mal.
Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma, aleluia, coração quebrado, Jesus consertou. Meu irmão, minha irmã, não há nada que Deus não possa fazer, querendo você, querendo nós. Precisamos nos esforçar. Então, que em nome de Jesus, pense nisso, meu irmão, pense nisso, minha irmã. Olha, eu perdi tudo. Só Ele podia me restituir. Só Ele podia me tirar da onde Ele tirou. E você quer saber de uma coisa? Não quero entrar muito nesse assunto agora. Tem gente que quer ver você na sarjeta. Tem gente que gostava de me ver drogado. Tem gente que gostava de me ver internado de uma clínica para outra. Tem gente que não se alegra com a tua vitória. Tem gente que não se alegra com a sua alegria. E o que você vai fazer? A vontade desses? Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria dele é a nossa força. E Deus tem nos dado condições de estarmos alegres. Sabe por quê? Vai vir luta? Sim. Vai vir tribulação? Sim. Vai vir tempestade? Sim. Mas você conhece a palavra? Não teve tempo ruim para esse que me chamou, para esse que está te chamando. Jesus está nos chamando. Filho, filha, vem andar comigo. E para os afastados, volte a andar comigo. Volte a andar comigo. Porque só assim você tem garantia de chegar ao céu. Para chegar ao céu, só com Jesus. Só com Jesus. Sim, o Espírito Santo do Senhor garante isso. Garante isso. Ele garante isso. Jesus, o melhor amigo. Não é aquele que te aponta o dedo. Não é aquele que toda vez que você cai ou que você erra, diz, agora não tem mais jeito. Tem muita gente assim, mas Jesus não é assim. Jesus conhece, sabe da minha e da tua fraqueza. Jesus conhece, sabe até onde eu e você podemos ir. E Ele garante que vai nos ajudar. Ele diz, eis que estarei convosco até a consumação. Então, em nome de Jesus, tome posse da tua vitória. Vamos orar? Vamos orar. Aleluia. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, nós colocamos agora, Pai querido Deus Santo, cada família que participou, cada família que vai, Pai, ter contato com esta live. Pai querido Deus Santo, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós colocamos, Pai querido Deus Santo, homens, crianças, Pai, nas tuas mãos. Senhor, nós entregamos agora, Pai querido Deus Santo, a nossa casa, a nossa vida. Nós entregamos, Pai querido Deus Santo, cada parente distante. Sim, Pai, nós entregamos, ó Deus querido, os nossos amigos, mas também, Pai, colocamos nas tuas mãos os nossos adversários, os nossos inimigos. Sim, porque nós sabemos, ó Deus querido, Pai Santo, que o Senhor é aquele que resolve todas as coisas. O Senhor é aquele que pode tudo em todos. Pai querido, por isso, em nome do Senhor Jesus, Pai, que esses que estão conosco agora, Pai, que estão enfermos, sejam curados no nome de Jesus. Sejam tocados no nome santo de Jesus. Que esses que estão, Pai, perturbados, com problema de mente, ansiosos, Pai, que esses que estão depressivos, Pai querido Deus Santo, em nome de Jesus, entendo que no Senhor há paz. Entendo que no Senhor há amor. Entendo que no Senhor, Pai, nós estamos seguros. Por isso, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, abre porta para aquele que está desempregado. Pai querido, arruma, Pai querido, Deus Santo, a vida daquele que está vivendo em bagunça. Pai querido, Deus Santo, traz, Pai querido, Deus Santo, salvação para aqueles que estão no caminho da perdição, Pai. Socorre os nossos filhos que estão perdidos. Socorre, Pai, os filhos que estão perdidos, os pais que estão perdidos, as mães que estão perdidas. Ó Deus querido, Pai Santo, hoje se fala muito, Pai querido, de saúde mental. Traga-nos uma boa mente, Pai.
Tragas uma boa mente para que Sim, nós Pai. possamos, Pai querido, experimentar a tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Meu Deus e meu Pai, Oh, guia-nos, Pai, sim. pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Guia-nos, Pai. Guia-nos, Pai. Sim, Pai. Ah, Senhor, traz fé para aquele que está, Senhor, vivendo essa incredulidade. Para aqueles que ainda não acreditam, Pai, que tudo é possível. Que tudo é possível que crê, Pai. Sim, Dá Pai. fé, Pai, para este homem e para esta mulher, Senhor. Pai, em nome de Jesus, traz paz entre os casais. Traz paz, traz amor, Pai querido. Multiplica este amor, Pai. Traz de volta, Pai, a união. Traz de volta, Pai, o companheirismo, a amizade. Traz de volta. Meu Deus e meu Pai, que os filhos possam compreender Jesus, seus pais, sim, Pai. e que os pais possam compreender seus filhos. Pai, nós pedimos e nós te agradecemos esta noite, Pai, por esta noite memorável no teu nome. Nós sabemos, Pai, que a festa no céu quando o pecador sim, se arrepende. Por isso, Pai, que aonde chegar o som da nossa voz, sim, aonde Pai. chegar a tua palavra, que haja arrependimento, que haja Sim, conversão, Pai. para a tua glória. É o que Sim, nós te Senhor. pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos e até a Amém. próxima em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e não esquece, viu? Eu dou o recadinho sempre. Compartilha com aquelas pessoas que você conhece que sabe que precisa dessa mensagem, tá bom? Que Deus abençoe e fica na paz do Senhor Jesus.